eu quero começar hoje, né, com um assunto pouco falado, mas se faz muito necessário, que é a perseguição que está havendo na África e a morte, né? A morte dos nossos irmãos perseguidos. Nós estamos num momento assim de muitos cristãos sendo mortos então a gente tem muita gente sendo morta no Congo, né? E eu quero dizer, é um sinal da volta de Jesus. É um sinal da volta de Jesus. E Jesus disse que nós seríamos odiados de todas as nações por causa do nome dele, né? E quando você vai no site do Portas Abertas, tem a lista, né, o mapa dos países mais perseguidos. Eu não sei se você sabia disso. Todos esses pontos aqui são igrejas perseguidas. Igrejas perseguidas. Então, a gente tem aí, né, a Coreia do Norte, Somália, Iêmen está morrendo muita gente, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria está morrendo muita gente, Paquistão, Irã por causa do avivamento, Afeganistão, Índia e Arábia Saudita. Mas vamos ficar só nos primeiros 10, e os primeiros 10 estão em ponto vermelho, que são igrejas, olha só, a Nigéria, né? Você está vendo, a Índia tem muita perseguição, mas aqui você está vendo o mapa, né, da perseguição. E aí a gente tem visto que há um silêncio até no nosso meio. Deus abençoe, irmã Cleia, por causa da perseguição religiosa. E eu vi um vídeo por que eu estou falando? Eu vi um vídeo do Ottoni de Paula dizendo que a questão da investigação do Silas Malafaia não tem nada a ver com perseguição religiosa. Mas tem. Tem, porque a influência do Silas Malafaia sobre os cristãos, principalmente para se envolver em política, ela é grande, ela é gigante. Então, assim, ele sabe o peso que ele tem, né? E eu digo que sim, a questão de tirar o passaporte do pastor Silas Malafaia e investigá-lo por aproximação com o JB tem um envolvimento, porque a mobilização religiosa em torno da política assusta a esquerda.
se verdadeiramente, né? Alguns dizem que somos 60 milhões, outros mais moderados dizem que somos 30 milhões de pessoas, né? O mundo gospel evangélico, né? É muito grande. E se botarem aí a mão no Silas Malafaia, verdadeiramente ele for preso, né? For preso, a gente vai ver uma mobilização gigantesca de pastores e líderes evangélicos, e isso o governo não quer. Então, a gente sabe que muita coisa, você vê, irmãos, só para você ter ideia, a gente teve, eu vi um debate sobre obesidade e o rapaz citou, ele só citou, para vocês terem ideia, que glutonaria é pecado, que existem pessoas obesas por causa da questão genética, mas existem pessoas obesas por causa da gula. Então, ele falou a gula como pecado capital, e ele foi e usou, olha só, usou a questão do texto da Carta de Corinto, dizendo que a obesidade é glutonaria, glutonaria é obra da carne. Aí surge lá uma pessoa da religião afro e quis atacá-lo por ele ter usado a Bíblia. Aí você vê o poder da palavra. Qualquer pessoa que utiliza-se da Bíblia hoje, ela é atacada. As redes sociais, em público, você vê que está vindo um áudio. Tem coisas acontecendo na rua, por exemplo, em pregadores de rua, que não acontecia. Muitos pregadores de rua apanhando, sendo atacados, e é coisa que não existia no Brasil. Sei que eu tenho irmãos aqui, como eu, que amam o trabalho de rua, amam pregar na rua. E agora está havendo ataques, as pessoas estão vindo e batendo. Eu vi um pregador esses dias, levou uma gravata de uma mulher. A mulher irada pegou ele pela gravata. Tem um vídeo de um empresário aqui em Santa Catarina xingando o pastor de tudo quanto é nome. Então, assim, é verdadeiramente, irmãos, Mateus 24, Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 9. Jesus disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Veja que a Bíblia é muito clara. Sereis odiados de todas as gentes por causa desse nome, do meu nome. Verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos. Muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Deus abençoe, irmão Jaime. Então, a gente vê claramente uma perseguição sendo estabelecida sobre a igreja verdadeira, não a falsificada. A igreja verdadeira, ela é perseguida. A igreja, irmãos, quando ela é aplaudida pelo mundo, é complicado.
Se não há confronto, ela é aplaudida. A partir do momento que ela confronta o sistema do mundo e o sistema das trevas, ela vai ser atacada. E vendo essa perseguição instaurada contra a noiva de Cristo, eu digo assim, irmãos, não esqueça, né? Você que intercede, eu sei que tem muita gente aqui que ama interceder, orar. Ore pela igreja perseguida. Ore pela igreja perseguida, os missionários que estão correndo risco de vida, que podem perder a vida a qualquer momento no campo. Pessoas que estão entrando em áreas que é altamente proibido anunciar o evangelho. Irmãos, a seara é muito grande e são poucos os ceifeiros. Eu estou com um projeto missionário para 2026, se Jesus não voltar, de enviar missionários para o Amazonas para fazer estágio lá. E se tiver chamada missionária, nós vamos enviá-los para onde Deus direcionar. Isso é para 2026. A gente tem uma estrutura na Amazônia para fazer isso. E nós iremos em nome de Jesus, preparar missionários, jovens, irmãos, e a ideia é levá-los ao Amazonas, fazer um estágio de 3 meses lá para ver se tem chamada mesmo, andar de barco de noite, andar com o pé na lama, andar no meio dos índios, no meio dos ribeirinhos, passar dias, né, na obra missionária para ver se tem chamada mesmo. Né? Uma coisa é querer fazer missões, outra coisa é missões na prática. E nós vamos fazer um trabalho em nome de Jesus para preparar. Se quiser ficar por lá, tem muito trabalho lá para a gente abrir, aonde nós temos a nossa base em Benjamin Constante. Ou, se Deus te chamar para algum país, Deus vai nos dar condições de enviar missionários. O projeto Arrependa-se 2026, nós vamos enviar missionários para o campo de batalha. Nós vamos enviar missionários para o campo de batalha e vai ser lindo o que Deus vai fazer. Então, orem. A perseguição ela está aumentando, né? Eles estão tentando silenciar a verdade, mas nós vamos para cima, irmãos. Nós iremos para cima, né? Porque a igreja está em movimento. A igreja não para. Deus abençoe, irmão Alexandro. Deus abençoe. Meus irmãos,